Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre as atualizações, para quem não está entendendo bastante sobre, mas o que está acontecendo agora com o que você falou lá atrás. Então a gente vai dar algumas atualizações importantes para você entender sobre como que o Fluminense está no mercado. Várias vezes eu estou falando, saiu do Flu, foi pro Flu. Saiu do Flu, foi pro Flu. Então a gente precisa saber das atualizações e só bora, porque você vai gostar muito disso. E as atualizações estão todas justamente marcadas por jornalistas sérios, jornalistas que eu tenho ciência que eles vão saber de tudo de informação, e jornalistas de que você pode cobrar, pode colocar a mão na cara e falar assim, você falou isso e não aconteceu isso, tá bom? Então, se eles falam, acontece e ponto final. Não tem essa, não tem outra diferença. Então, bora para esse vídeo que você vai gostar. Só bora. Então, a gente vai falar sobre a primeira polêmica da vez, que é justamente do atualização, né, do Victor Lessa, né? Vou clicar aqui logo. Ele fala o seguinte: pessoal, apesar dessa postagem da filha do técnico Rogério Ceni, que nova história, não vai depois, o Reinaldo não está fechado com o Fluminense. Há um interesse, já houve conversas, como informei aqui, mas o Fluminense está repensando o investimento lateral esquerdo. Como também já noticiei. Então ele não vem mais? Não, claro que pode vir. Só que hoje não tem negócio fechado e outros clubes também já estão de olho. E aí ele só finaliza aqui a atualização. Esse perfil, na verdade, não é filho do Rogério Ceni, como disseram. De qualquer forma, fica a informação. Então, como que a gente pode ver, no caso do Reinaldo, ainda não está fechado. Porém, o que sabemos é, que o Reinaldo saiu de São Paulo. Ele não é mais jogador de São Paulo. Ele agora está free agente. O que é free agente? Agente livre, né? O agente dele é que vai ser o contratante da peça. Para quem não sabe, é justamente assim. Quando você está no campeonato, quando você está justamente jogando ali e você termina o seu contrato, você não termina assim, acabou, não tem mais ninguém te agenciando, não. Você trabalha para o seu agenciador. Ele tem também um agenciador. E é claro, né, que é importante dizer que o Reinaldo é uma peça que o Diniz gosta muito. E vamos ver se ele vai ter esse poder de contratação. Saindo um pouco do Reinaldo, indo para o Júnior Capixaba. O Júnior Capixaba, segundo o repórter Samuel Venâncio, que é do Cruzeiro, ele fala assim, sobre o Júnior Capixaba, Cruzeiro tinha tentado realmente o jogador e vários outros clubes, o Vasco também estava, para esses clubes que ele definiu que não vai, mas ainda existe uma dúvida sobre qual destino. Red Bull Bragantino está forte, mas também tem o São Paulo. E bom, no Fluminense parece que ele não vem, o Júnior Capixaba. E eu acho que, tipo, no caso dele, diferentemente do Reinaldo, eu acho que é muito mais o medo que ele tem de estar num clube que está disputando uma Libertadores. Porque ele já entendeu que o nível de disputa, o nível de situação que você tem jogando uma Libertadores é completamente diferente de você jogando uma Sul-Americana. Ele já teve numa Libertadores. Ele entendeu que aquilo ali é difícil pra caramba e que as pessoas cada vez mais irão cobrar dele. Então, eu não acho assim, vindo pela lista que o Samuel Venâncio está falando, Red Bull Bragantino e São Paulo, os dois eles têm algo em comum. Não é por serem paulistas, mas sim por estar jogando uma Sul-Americana. Para você ver, já tentou Vasco, mas o Vasco não vai jogar nada de interessante. Você tem um Cruzeiro, que também tinha tentado, mas também o Cruzeiro é a mesma coisa, não vai jogar nada interessante nesse ano. No ano que vai voltar para a Série A, junto com o Vasco. Então, se você fizer uma análise completa, o Júnior Capixaba ele não está indo pro Fluminense, por exemplo, porque ele tem medo de Libertadores. Basicamente é isso.
Aqui eu vou falar sobre algumas coisas interessantes no próximo ponto aqui. E aí eu vou parar e aí eu vou pedir o triplo C e aí depois eu vou dar minhas percepções finais e considerações finais que você vai gostar bastante, tá bom? A última, justamente, do Vitor Alessio, ele fala assim: eu só vou parar até um ponto. Até esse ponto aqui. Antes das contratações e renovações, a diretoria do Fluminense está focada na manutenção do elenco 2023, como foi prometido a Fernando Diniz. Ponto. Então, se você olhar por essas informações, a gente tem que entender que existe uma coisa chamada entre linhas. Se está falando sobre manutenção do elenco, a primeira coisa que você deve ter é a manutenção do técnico. Então, realmente falando, o Fernando Diniz vai ficar no Fluminense. Para quem tinha medo do Fluminense perder o Fernando Diniz, nenhuma chance. Sobre a possível ida do Fernando Diniz para a seleção brasileira, acho que não vai rolar, muito por conta de não ter um título realmente ideal. Mas poderia até sair para um outro lugar. Não acredito muito. Eu acho que ele está gostando muito de estar no Fluminense. O pessoal curtiu ele. E diferentemente do Vojvoda, que se sair, para mim vai ser um fracasso. Eu falo o seguinte, cara. Até agora eu não consigo entender. Eu não consigo compreender por que o Vojvoda está pensando em sair. Depois do que fizeram com ele, que hastearam não somente o corpo inteiro dele, mas o corpo inteiro da família inteira dele, e ele tá pensando em sair. Cara, aquilo dali deve ter escravizado o Voivoda. E muito grave. Sair seria uma pena pro Voivoda. Ele seria prejudicado. E no Fluminense é a mesma coisa. O que eu tô colocando é o seguinte: olha só como que tá o Voivoda, olha só como que tá o Fernando Diniz, e olha só o que tá acontecendo agora. Agora o Fernando Diniz pode falar assim: eu quero esse cara, eu tenho vontade desse cara, esse cara aqui é bom. Então é interessante a gente ficar vendo sobre isso. Antes de comentar sobre mais essas duas outras ali que eu vou falar separadamente, eu quero fazer dois pedidos e uma informação. A informação é: até que no começo do Campeonato Brasileiro só existirá 3 vídeos todos os dias. Esses 3 vídeos serão marcados 10, meio-dia e 20 horas da noite. Ou seja, você sabe realmente quanto é o horário do vídeo. Ah, eu não sei. Você sabe agora. A primeira coisa, a primeira informação, o primeiro pedido é: se inscreva no canal. Vamos chegar rumo aos 150 inscritos. Já cheguei aos 100, vamos chegar aos 150, a 200 e por aí vai. Pô, me ajude a te ajudar, cara. Tá bom? Eu quero logo chegar e fazer a disponibilidade da minha live com vocês. Eu vou fazer lives aqui no YouTube. Aí a gente vai marcar aqui o horário, tá bom? Eu quero fazer live de 4 horas pelo menos. Todos os dias também, com vocês. E a terceira coisa é: faz o triplo C, curte, comente, compartilha. Eu preciso de visualizações, eu preciso de curtidas, eu preciso de comentários. Até agora, quem mais comenta no meu canal são os flamenguistas. Cadê a nação tricolor para falar sobre isso? Cara, você tem que se preocupar. Não adianta você pensar que o Mário Bittencourt vai resolver, ou você acha que a oposição vai resolver. Quem pode resolver isso inicialmente é a torcida. Eu já mostrei diversas vezes de como que a torcida está fazendo com que o Flamengo ganhe esses campeonatos todos. Então, então me ajuda a te ajudar. Você me ajudando, você vai ajudar o Fluminense. Tá ok? Então, bora pro vídeo que você vai gostar mais desse vídeo. Outro vídeo do canal. Vem com o pai. Vamos falar agora sobre Cano e Ganso. Negócios com Cano e Ganso avançam. Ou seja, realmente falando, sai justamente de uma mera situação ali e entra justamente numa situação de falta de cenário. Então não se preocupem com Cano e Ganso. Tinha essa preocupação muito. O Ganso ainda tinha mais um ano de contrato, que o contrato dele vai até 2023, para quem não sabe, não 2022. O Cano também é a mesma coisa, só que renovar eles dois vai ficar chuchu beleza, vai ficar legal demais. E eu acho que os dois eles não têm nenhum motivo para sair. O Ganso teria mais do que o Cano, porque o Ganso ele poderia voltar para casa do São Paulo ou para casa do Santos,
para realmente falar assim, ó, eu cresci aqui, nasci aqui e joguei por aqui e agora voltei. Seria interessante pro Ganso. Então, para mim, seria mais interessante ele sair nesse momento. Agora, se ele ficar, muito bom. Aliás, ele já está habituado aqui no Rio de Janeiro e, na minha concepção, ainda mais agora que ele está tendo o próprio... a questão do Ganso, eu acho que ele é muito mais, não por conta do Ganso em si, mas também por conta do Gansinho. Que ele não quer tirar o filho dele nas escolinhas de base do Fluminense. Que ele entende que as escolinhas de base do Fluminense podem dar a ele muita oportunidade de se tornar um grande jogador. Hoje em dia, o Gansinho é muito mais o Ganso do que o Gansinho, do que ele queira mesmo. E o Cano, realmente falando, não tem nenhum motivo. Ele acabou de ganhar várias taças, que ele nunca ganharia com o Vasco ou com qualquer outro time. E na minha concepção, ele vai continuar porque ele quer continuar ganhando taça. Essa é a vontade dele, é maravilhoso. Manuel David Braz é justamente uma situação interessante, justamente isso, que tecnicamente falando, os dois tinham contrato até 2023 e está dizendo aqui que pode renovar até 2024. Ou seja, daria mais um ano de contrato a eles. Bom, diferentemente dos portais de oposição ao Mário Bittencourt, eu acho que isso é uma boa. Manuel não merece ir embora, mesmo com a idade que tem, mesmo que não ter jogado diversas vezes bem no Fluminense. E David Braz é a mesma coisa. David Braz, para mim, é um craque de bola, é um Nino, entendeu? Versão 1.0, que dá precisando melhorar. O Nino, o próprio Nino é a versão 2.0, você teria metade, que seria David Braz. Então, na minha concepção, os dois não merecem ser excluídos do Fluminense por conta disso. Claramente que eu teria um pouco de cuidado com o David Braz, porque realmente muitas expulsões, muitas vezes ele ficou de fora, e eu estaria pensando somente como que tentar reconstruir esse David Braz no Fluminense, tá bom? O Manuel é o Manuel, né? Vamos ver o que acontece. É o cara que eu menos vou comentar aqui, porque não tem nada de comentar. Ele já é titular do Fluminense. E para quem não sabe, o próprio Fluminense, ele postou uma coisa engraçada aqui. Pô, o que é isso, cara? Aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês aqui, só pra finalizar aqui o vídeo, que é engraçado. Aqui, ó. Tentando me desligar do trabalho, vir pro resort, Aqui, ó. esquecer um pouquinho, aproveitar as férias. Aí eu chego ao cidadão que tá no mesmo hotel, sentou na mesa do lado. Ele só vai perceber depois. 55 jogos não foi suficiente, né, amigão? Pra gente ficar junto. Aí ele ri. Então, pra você ver, olha só como que é mental do Fluminense, olha só como que é mental da nossa zaga, rapaz. O cara podia ir pra tudo quanto é lugar. Tem um Brasil e tem o mundo inteiro pra ele ir. Ele vai lá, faz uma proposta pra mulher dele, e adivinha que ele chega no resort e adivinha que encontra. Não é suficiente. Eu quero mostrar isso aqui de novo, ó. Eu quero mostrar de novo o que ele fala. Desligar do trabalho, vir pro resort, Ó, esquecer um pouquinho, aproveitar as férias. Aí eu chego ao cidadão que tá no mesmo hotel, sentou na mesa do lado. 55 jogos não foi suficiente. entendeu? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faz o Triplo C, curte, comente, compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Mas para você ver, né? Dupla é junta pra sempre. Gostando ou não, Nino, você é foda. Manuel, te amo. Faz o Triplo C, curte, comente, compartilhe. Também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.